Shalom Uvracha, paz e bênção para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos conversar, vamos nos alinhar. Pega o teu café, senta aí. Enquanto isso, a abertura. Não sei se vocês me acompanham aí lá no Instagram, né? No Instagram, TikTok. E eu tenho passado por uma mudança assim muito significativa de posicionamento, tá? Então, eu amo ensinar, falar de Jesus para as pessoas, de Yeshua, dos valores judaicos, né, da sabedoria e tudo mais. E nessa próxima estação, eu quero ser ainda mais específico e falar mais direto ainda, especificamente com homens, né? Com o público masculino. Isso não significa que você, que é mulher, né, que é solteira e está aqui assistindo, não pode mais assistir os vídeos. Você pode assistir, com certeza você vai aprender muito aqui desse conteúdo. E na verdade eu diria, você deve assistir esse conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo que vai ser feito daqui por diante vai mostrar para você, vai definir no teu coração, mulher, menina, garota, qual é o tipo de homem que você precisa para sua vida. Isso vai ser transformador. E se você é homem, você precisa acessar esse conteúdo porque você precisa se alinhar com as coisas que nós vamos dizer. E com esse vídeo de hoje, então, eu quero deixar claro esse posicionamento aqui também no YouTube, onde eu vou começar a ser mais específico ainda com esse tipo de público, porque eu ouço, eu escuto Deus me falando, me guiando, me levando a direcionar especificamente para você, homem, esses vídeos e esse conteúdo de agora em diante, tá? Eu quero começar hoje falando sobre a paraxá da semana que eu tô lendo, que é a paraxá Kitzá. É incrível, poderosíssima. Eu amo ler todas as parashot, sempre dá para aprender muita coisa, muito conteúdo. E a paraxá dessa semana, Kitzá, bem aqui na segunda aliá, fala sobre Êxodo 32, tá? Na segunda aliá, fala sobre Moshe que subiu ao monte para ouvir Deus. E enquanto Moshe estava no monte ouvindo ao Senhor, falando com Deus, recebendo as tábuas da aliança, né, do testemunho, Arão ficou ali ao pé da montanha com as pessoas. E quando as pessoas viram que Moisés se demorava no monte, eles arrodearam Arão e falaram: cara, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Então é o seguinte, você precisa fazer pra gente Elohim. Você precisa dar uma imagem de Deus pra gente. Elohim, ídolos, deuses, para que eles sejam o nosso Deus e a gente viva e a gente possa adorar esse Elohim, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moshe, ele não vai voltar mais. E as escrituras apontam que Moshe ficou cerca de 40 dias, né, no primeiro momento lá na montanha, recebendo de Deus, ouvindo de Deus. E aí, o que acontece é que o povo chega para Arão e Arão fala para eles: então fala para suas mulheres e suas filhas, suas crianças que tiverem acessórios de ouro, trazer aqui e a gente vai dar um jeito. E aí todo o povo traz seus ouros ali e eles fundem e a gente sabe o resultado. Sai um bezerro de ouro daquilo, né? E o que eu pude entender já de cara a respeito disso é o seguinte, né? Que ídolos nascem no nosso coração, né? Eles nascem da falta de referência e eles nascem também do desejo de que alguém ou algo nos governe. Então, mesmo você, homem, mesmo você que recebeu de Deus a autoridade e o governo para governar sua casa, sua vida ali, né? Nós, homens, também temos o desejo de ser governados. E nós precisamos ser governados. E o ídolo, né? O bezerro de ouro, ele nasce da onde? Ele nasce da falta de referência. Então, Moisés subiu ao monte, ficou lá muito tempo, perdeu essa referência de líder. E aí, quem vai governar? Quem vai liderar? A próxima figura maior de autoridade que tinha ali, Arão. Mas já que a gente entra nesse ponto. Então, o que acontece agora? O que acontece é que nasceu um bezerro de ouro. Então, o ídolo nasce no coração do homem, nasce no coração das pessoas, quando nós perdemos a referência, primeiro, de quem Deus é, e segundo, da liderança, do governo, da figura de homem e paternidade e voz em nossas vidas. Quando a gente perde essa figura, a gente começa a criar outros ídolos que são resultado direto de uma falta de paternidade, de uma falta de posicionamento, de uma falta de referência. E que ídolos são esses, cara?
Esses ídolos são, por exemplo, acessar conteúdo adulto. Esses ídolos também são a falta de responsabilidade, a falta de disciplina, acelerar moto e acelerar a velocidade do carro porque você quer andar 180, 160 por hora, 200 por hora. Não é sobre a velocidade em si. Claro, é ótimo que você respeite as leis de trânsito. A gente não está sendo aqui legalista também. Existem pontos na estrada que a gente consegue dar uma acelerada um pouco mais. Ninguém aqui é hipócrita, né? Mas o fato é, quando a gente tem aquela necessidade de sempre estar em alta velocidade, de sempre chegar primeiro, de sempre ultrapassar, de sempre chegar em algum lugar, o que a gente está querendo provar com isso? O que a gente está querendo que as pessoas notem com isso? E eu tenho notado muito isso, né? Perceptivo. Às vezes eu tô lá com minha motinha, 125, e eu ultrapasso um carro, de repente aquele carro pega e me ultrapassa de novo, cara. Tipo, por quê, cara? Porque feriu o seu ego que uma moto 125 ultrapassou você? Então você entende? Muitas vezes aquele excesso de velocidade, ele está revelando um ídolo no coração. Que ídolo? O ego. Eu preciso ser visto, eu preciso ser notado. Olha como eu acelero, meu pai não me amou. Olha como eu acelero, ninguém se importa comigo. Olha como eu acelero e como eu acelero, empina minha moto. Ninguém me deu limite, ninguém me deu governo. Você entende? Então, no fundo, são esses comportamentos, tá, que nascem da falta de referência. Falta de referência de pai, falta de referência de líder, de governo sobre a tua vida. Então você precisa de governo. Então quando nós perdemos a referência de governo, a referência de paternidade, a referência de líder, ídolos saem no nosso coração. E a gente quer mulher para poder validar o valor nosso. A gente quer dinheiro, velocidade, coisas perigosas e arriscadas, tudo para que as pessoas olhem, tudo para as pessoas nos notem. Mas essa não é a verdade que Deus estabeleceu sobre mim e sobre você, tá? A Bíblia diz também ali que Arão fez o bezerro de ouro para eles, né? E disse assim para eles: Eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. E ao ver isso, construiu um altar diante deles e anunciou: amanhã será um dia de festa para o Senhor. Eles não queriam adorar o Senhor, eles queriam adorar os seus próprios prazeres e egos. Por quê? Porque o resultado disso tudo é: mais tarde o povo assentou-se para comer e beber, e depois ele se entregou à folia, se entregou à farra, à orgia, à bagunça, aos prazeres. Por quê? Porque eles não tinham referência, porque eles perderam, mesmo com a imagem de um ídolo ali, de um Deus que supostamente ali para eles estavam querendo dizer que aquilo era Elohim, que aquilo era Adonai, mas não era. E eles se entregaram à folia, eles se entregaram aos prazeres, se entregaram à falta de disciplina, à regra. E os sábios, né, do judaísmo, né, a sabedoria judaica diz assim que você pode conhecer um homem por 3 coisas. Primeiro, pela sua ira. Porque quando o homem está na ira, aquilo revela de fato o coração dele, tá? Ah, mas eu falei sem pensar, não era o que eu queria dizer. Era exatamente o que você queria dizer, era exatamente o que você queria pensar. Só que a ira tirou o seu filtro e você falou aquilo de uma forma não polida. Você entende? Também você pode conhecer um homem pelo seu copo de vinho. Por quê? A sabedoria judaica diz que quando o vinho entra, o segredo sai. Quando o vinho sobe, né, ele levanta consigo os segredos também. Então, pelo copo de vinho, ou seja, pela bebida alcoólica, é possível conhecer o que está no coração do homem. E não é verdade que a bebida alcoólica perverte toda a pessoa. Isso não é verdade. Isso é uma mentira que construíram, mas isso não é real. Yeshua consumia vinho. Todos os sábios, né, do judaísmo, da história da igreja, por assim dizer, tinham o consumo de bebida alcoólica. A própria Torá estabelece que um dos sacrifícios precisa conter vinho, né, como uma bebida, uma oferta que foi molhada, né, encharcada com vinho para subir como um aroma agradável ao Senhor. Então não, a bebida alcoólica não é pecado, ela não é errado, mas o excesso de bebida alcoólica, por exemplo, vai revelar o teu coração, vai revelar a falta de autocontrole que você tem, ou seja, você não sabe o limite, você não sabe até onde você pode ir, você não sabe até que ponto você pode chegar, e você vai sem limite. Isso revela o teu coração. E aí que está o problema, não é a bebida alcoólica em si. O problema é a falta de domínio próprio. E o problema não é a falta de domínio próprio com bebida alcoólica.
É a falta de domínio próprio com a língua, com o corpo, com a disciplina, com o horário de levantar, com o horário de dormir, com a responsabilidade no dia a dia. É a falta de se dominar, de se governar. Você tá entendendo? Ai, mas o cara que quando bebe bate na esposa, o problema não é bebida, o problema é o caráter dele que precisa ser mudado e transformado. Ah, mas o cara quando bebe, ele tem comportamentos sexuais imorais. O problema não é a bebida, o problema é ele, é o coração dele é que tem esse tipo de comportamento e precisa ser curado e sarado. Então a gente precisa entender isso. Ficou esclarecido? Por quê? Porque o vinho, porque o copo, como diz a sabedoria judaica, revela o caráter do homem. E também você pode conhecer um homem pelo bolso, ou seja, pela forma que ele é generoso, pela forma que ele arca com os seus compromissos, que ele paga as suas dívidas. É possível você conhecer um homem, um caráter por essas três coisas, tá? E aí, o texto vai avançando, ele progride um pouquinho mais, e a gente chega aqui agora no versículo 25, que é um versículo que é chave para esse momento dessa paraxá. Quando Moshe viu que o povo havia perdido o controle, aí tem agora o que fez o povo perder o controle? Pois Arão lhes permitiu sair do controle. Então vamos lá. O povo de Israel quis sair do controle? Sim. Havia pecado no coração deles? Maldade no coração deles? Sim, havia. Mas quem era a figura de autoridade ali depois de Moisés? Arão. Então ele deveria ter falado, cara, não vamos fazer isso. Nós vamos esperar Moisés. Não foi isso que ele falou? Então a gente vai esperar, a gente vai aguardar. Ah, então faz pra gente um ídolo. Não vou fazer ídolo nenhum. Nós vamos esperar, nós vamos aguardar, porque o nosso Deus, ele tá lá em cima na montanha. Mas o que aconteceu? Arão foi fraco nesse momento. Quando ele sentiu a pressão, né, da comunidade, das pessoas, exigindo dele uma resposta, exigindo dele um posicionamento, ele respondeu de forma que lhes agradaria. Ah, então eu quero que você faça pra gente um ídolo. Beleza, vamos fazer o ídolo, traz. Aí quando Moisés vai confrontar Arão, olha a resposta de Arão. Ele fala assim, por que você permitiu isso acontecer, Arão? Aí Arão fala, eles queriam que você demorou na montanha, eles queriam que eu fizesse um ídolo para eles, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu isso. Não saiu isso. Essa foi a imagem que você deu, essa foi a imagem que você formou. Isso foi exatamente o resultado das tuas mãos. Então a razão de que o povo saiu do controle é porque Arão saiu do controle. É porque Arão permitiu o controle ser tomado. Então o resultado, a questão é justamente essa. Se existe alguma área na tua vida que está fora do controle, se os seus filhos não te respeitam, se a tua esposa não te respeita, se a empresa que você lidera não respeita você, se os seus liderados, se a sua comunidade que você pastoreia não respeita você, não honra você, não obedece você como um líder, o problema não é simplesmente o povo, mas é porque você permitiu que o controle saísse. Você não se posicionou da forma correta, você não se posicionou da forma que deveria ser posicionado. Por quê? Agora aqui está o X da questão, amigos. Desejo de agradar. Arão não queria ser o cara chato que ia falar, não, a gente não vai fazer nada. Ele queria agradar o povo com a tentativa até mesmo de acalmar o povo, de estabilizar o povo e que eles se acalmassem. Então a resposta para a crise, para o caos, não é dar para as pessoas simplesmente o que o desejo do coração delas querem, mas é dar para elas governo, direção, segurança, não baseado no que se vê, mas baseado no que se sabe. Porque o texto diz ali no capítulo 32, versículo 1, quando o povo viu que Moisés demorava muito no monte. Então, isso fala de pessoas que são guiadas pelo que vê. São pessoas que são reativas. Elas respondem aos estímulos visuais, elas respondem aos estímulos do governo, da economia, da guerra, de tantas coisas. Mas nós precisamos ser o tipo de pessoa que não responde aos estímulos visuais, mas responde aos estímulos internos do eterno, aos valores do eterno, aos valores e princípios que nos foram entregues. E a gente permanece firme nisso, tá? E aí, as escrituras vamos falar de um rei, o rei Shaul, o rei Saul, e que ele também tinha uma ordem muito clara: não faça nada, espere até que Samuel chegue.
Aí quando ele viu que Samuel demorava para chegar e o povo começou a dispersar, para não perder a graça do povo e não perder pessoas, ele oferece sacrifício no lugar de Samuel. Entende? Então o que é isso? São pessoas que têm o desejo e têm a necessidade de aprovação das pessoas, de aprovação dos homens, de aprovação da massa. E quando nós somos movidos pelo desejo de aprovação, pelo desejo de validação, é onde o nosso caráter enfraquece. É onde nossos valores são negociados, homens. Então você precisa parar de se mover pelo que você vê. Ah, eu vi uma moça bonita, eu vi muito dinheiro, eu vi oportunidade. Pare de se basear no que você vê. Você precisa se basear nos valores, nos princípios, e aí sim, você vai ser um bom líder, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom homem, você vai trazer segurança, estabilidade e referência para as pessoas que estão ao seu redor. Então esse é o nosso vídeo hoje, e eu quero convidar você, né, agora a partir do dia 13 de abril, 13 de março até 13 de abril, eu vou passar 30 dias falando diretamente com um pequeno grupo de homens. E esse projeto se chama Código de Adão, 30 dias de reconstrução e governo masculino. Nesses 30 dias nós vamos tratar de assuntos como esse, com ainda mais profundidade, para levantar homens, né, bem posicionados, homens com autoridade, homens que governam suas casas, que governam seus próprios corpos, sua própria vida, que têm o domínio que Deus planejou que o homem tivesse. E durante esses 30 dias nós vamos reconstruir, resgatar o código de Adão, o código do homem que Deus projetou para ser lá em Bereshit, em Gênesis. O homem que cultiva, o homem que governa, o homem que é o cabeça da criação, né? O cabeça da sociedade, da casa, do lar. Então, se você tem interesse em participar desse pequeno grupo, poucas vagas disponíveis, eu não vou abrir para muitas pessoas. Eu quero que você comente aqui, ó, código. E aí eu vou te mandar mais informações e você vai poder participar de todo esse momento lindo, maravilhoso. Aqui na descrição do grupo do vídeo também, eu vou deixar as informações já, tá? Quanto que está saindo, o valor do investimento, o que você vai receber, como vai funcionar, para que você já saiba exatamente o que você vai esperar. Esse é um momento de decisão, esse é um momento de posicionamento. Hoje, terça-feira, das 5 às 6 da manhã, nós tivemos uma lua vermelha que apareceu no céu para milhões de pessoas. E a gente sabe disso. É alinhamento, é momento de se alinhar, é momento de tomar decisão e posição. E eu espero você nesse lugar. Se esse vídeo foi bom para você, se esse vídeo falou no teu coração, curte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e mande esse vídeo para um amigo teu, para um homem, para um companheiro que precisa ouvir esse conteúdo. Shalom, shalom. Até a próxima.